Olá, seja bem-vindo. Aqui é o Antônio Carlos, do Resumo para Aprovação. E o vídeo de hoje será sobre a Lei 9784, que trata do processo administrativo federal. Eu sou servidor federal, estudo concurso público há mais de 6 anos, período no qual fui nomeado em 5 cargos públicos. Atualmente, sou lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ao longo desse tempo percebi que o que vai fazer diferença é você estudar pelo um conteúdo otimizado. E se você estuda para concurso, sabe que a Lei 9784 é extremamente cobrada e é preciso dominá-la. Trarei alguns tópicos cobrados em uma questão desta lei, mostrando os detalhes importantes, fazendo o comentário da questão, para você perceber como os conteúdos são cobrados e como você vai acertar as questões. Ou seja, você vai ganhar a prática através de uma teoria esquematizada, como também de questões comentadas, para você poder assimilar o conteúdo e aprender como as bancas costumam trabalhar com os artigos desta lei, mas isso vale para as demais também. Vamos aqui alguns tópicos desta lei. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, ou seja, estamos falando de direitos que a Lei 9784 expressa, sem prejuízo de outros que eles sejam assegurados. Portanto, o administrado ele tem esses direitos explícitos, mas sem prejuízo de outros. 1. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que eles deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Portanto, ele tem o direito de ser tratado com respeito. Grave essas palavras em destaques, porque facilita você gravar as palavras-chave. 2. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos nele contidos e conhecer as decisões proferidas. Portanto, se você é interessado, você tem direito de ter ciência da tramitação, como também de obter cópias. 3. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão. Guarde essa informação. Você pode formular alegações e apresentar documentos e isso deve ser antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Fazer-se assistir facultativamente. E essa questão é muito cobrada em prova, portanto grave, porque o interessado ele pode fazer assistir-se facultativamente por advogado e não obrigatoriamente, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Ou seja, se não for obrigatória a representação de um advogado por força de lei, é facultativo o interessado assistir-se por advogado. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Esse artigo despenca nas provas, porque o processo ele pode ser iniciado tanto de ofício como a pedido do interessado. E as questões costumam trazer uma pegadinha nesse artigo, dizer que é somente a pedido ou somente de ofício. Não, pode ser tanto de ofício quanto a pedido. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando, ou seja, em que situações os atos administrativos deverão ser motivados. Item 1. Quando negar, limitar ou afetar direitos ou interesses. Portanto, se os atos eles neguem, limitem ou afetem direito ou interesses, deverão ser motivados. 2. Que imponham ou agravem deveres, encargo ou sanções. Também, se eles imponham ou agravem deveres, eles deverão ser motivados.
3. Decida um processo administrativo de concurso ou seleção pública. Muito cobrado esse item também. Se decidir processo em relação a concurso ou seleção, deverão ser motivados. Item 4. Dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório. Decidam recurso administrativo. Item 5. Muito cobrado também. Se o ato decidir um recurso, ele deve ser motivado. Item 6. Se ele decorram de reexame de ofício, também motivado. Item 7. Se esses atos eles deixem de aplicar jurisprudência formada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Também se ele deixar de aplicar a jurisprudência nessas circunstâncias, deverão ser motivados. E por fim, 8. Se esses atos importarem a anulação, revogação, suspensão ou convalidação do ato administrativo. Também se ele se enquadrar nessas circunstâncias, item muito cobrado, também deverão ser motivados. A administração deve anular seus próprios atos quando enviados de legalidade. Esse item é muito cobrado. Se a administração fizer um ato e ele tiver vício de legalidade, ele deverá ser anulado e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitando os direitos adquiridos. Portanto, falou em vício de legalidade, eles devem ser anulados. E falou em conveniência e oportunidade, ou seja, discricionariedade, esses atos eles podem ser revogados, sempre respeitando os direitos adquiridos. Vamos a uma questão sobre esses artigos, esses tópicos ora mencionados. Questão 1. Uma questão aplicada pela UIF de Minas Gerais, agora em 2019. E a questão diz o seguinte: sobre a Lei 97 e 84, que regula o processo administrativo no âmbito federal, é correto afirmar. Portanto, atenção, está se pedindo o item correto. Letra A. O processo administrativo pode ser iniciado somente a pedido do interessado. Julgue se esse item está certo ou errado. Letra B. Os atos administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses dispensam qualquer motivação. Letra C. A administração pública está impedida de anular seus atos próprios quando enviados de vício de legalidade. Letra D. Os atos administrativos que importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo devem ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que os justifiquem. E letra E. É vedado ao administrado fazer-se assistir-se por advogado nos processos administrativos, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Qual item você considera como correto? Tente responder esse item, pause o vídeo e só após vá aos comentários. E vamos aos comentários. A letra A está errada porque esse processo ele pode ser iniciado tanto a pedido quanto de ofício, e a questão falou somente a pedido. O erro da letra B é dizer que atos que neguem, limitem ou afetem direito ou interesses, eles dispensam motivação. Pelo contrário, eles deverão ser motivados. O erro da letra C a administração pública está impedida de anular seus próprios atos quando enviados de legalidade. Pelo contrário, se o ato ele tem vício de legalidade, a administração está obrigada, ela deve anular, não está impedida. Portanto, aqui esse impedido aqui é o que torna o item errado. Letra D é o gabarito da questão, pois de fato os atos administrativos
que importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação do ato administrativo, eles devem ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que os justifiquem. E o erro da letra E é dizer que é vedado assistir-se por advogado. Na realidade, é facultado ao administrado fazer-se e assistir-se por advogado nos processos administrativos, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Portanto, eu trouxe aqui teoria esquematizada, mais uma questão sobre os tópicos estudados, para você entender como as questões, como as bancas formulam as questões. Ou seja, perceba que às vezes uma palavra já muda o sentido do que está na lei e invalida a questão, ou seja, torna ela errada. Pois é assim que você vai fixar o conteúdo. Estudando por um conteúdo otimizado, não adianta você estudar muito por um conteúdo que não seja direcionado para o concurso. Você tem que estudar e fazer muitas questões e aprender como o conteúdo é cobrado. E se você quer aprender os conteúdos que são cobrados no direito administrativo e no constitucional, eu criei 2 e-books, teoria esquematizada mais questões comentadas, que irei deixar o link abaixo do vídeo na descrição para você conhecer. Ou seja, ao longo desses últimos 6 anos, separei aqueles conteúdos que são cobrados, dispensei aqueles que não são, e você pode ter acesso a eles agora mesmo. Conheça resumo para aprovação, que contém os tópicos que são cobrados em administrativos e constitucional, todo esquematizado, mais questões comentadas. Link abaixo do vídeo. Se gostou do vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal e lembre-se bem, quem se prepara, cria a oportunidade. Até o nosso próximo vídeo.